Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos a essa palestra de hoje do nosso MBA USP Exalc. Meu nome é Juliana Nower, serei a monitora de vocês durante este evento e eu quero auxiliá-los no que for necessário durante as dúvidas, a interatividade durante a palestra. É só vocês se comunicarem comigo através do chat. O tema da nossa palestra de hoje é inteligência emocional no ambiente de trabalho, com a professora Simone Estrela. Uma excelente palestra a todos. Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos, é um prazer enorme conversar com vocês sobre um tema que cada vez mais se torna importante, essencial para as nossas relações e também para a nossa saúde. Eu sou psicóloga, eu sou psicoterapeuta, trabalho também há muitos anos já na área organizacional, cuidando do desenvolvimento de times, de liderança, e inteligência emocional, sem dúvida nenhuma, é uma grande habilidade, é um grande recurso que tanto nas empresas, né, dentro do contexto profissional quanto fora, nos beneficia. Bom, eu quero iniciar aqui esse nosso bate-papo, porque vai ser realmente no formato, né, de bate-papo, com uma questão, que é uma questão já antiga, uma reflexão antiga, que quem nos trouxe foi Aristóteles, que já falava sobre inteligência emocional. Qualquer um pode se zangar, isso é fácil. Qualquer um pode se zangar, isso é fácil, ele já destacava isso, mas se zangar com a pessoa certa, da maneira certa, nas condições certas, no momento certo, realmente isso não é fácil. Então veja que já nos tempos antigos, os filósofos já tratavam sobre essa questão da maturidade emocional para lidar com as adversidades, né, adversidades da vida, as adversidades das relações, bom, as próprias complexidades também. E para a gente introduzir, então, um tema, já que a gente já percebeu aqui que inteligência emocional é realmente um tema muito importante, uma habilidade muito importante, eu quero trazer aqui para vocês uma primeira experiência sobre inteligência emocional. Na verdade, é um teste sobre inteligência emocional. Eu vou lançar aqui uma questão, deixar alguns minutos para que vocês pensem sobre essa questão, e depois a gente discute o resultado dessa questão. Então, a seguinte questão, se imagine realmente vivendo essa situação. Então, imagine um trem desgovernado que vai atingir 5 pessoas desprevenidas numa linha. Você, assistindo essa cena, pode mudar o percurso desse trem para atingir apenas uma pessoa, ali resguardando as 5 pessoas. E é isso, é um dilema moral. O que você faria? Puxaria a alavanca desviando o trajeto desse trem, salvando 5 e atingindo uma? Pensem. Inclusive, se quiserem responder para a Juliana, para eu ter uma ideia da decisão de vocês, isso é ótimo. Só sim e não. Ainda não, mas tô aguardando a resposta do pessoal aqui. Você puxaria a alavanca? Difícil. Essa é a pergunta. Você puxaria, Juliana? Difícil, hein, professora? Difícil a pergunta. Eu não parei para pensar ainda. Mas é uma questão muito interessante. Exato. Olha, recebi não, sim, buscaria outra alternativa até o último minuto, sim, salvaria mais vidas, se conhecesse aquela pessoa, mudaria tudo. Sim, desde que essa pessoa não fosse um ente querido. Tem muitas pessoas falando muitas coisas diferentes. Pensando democraticamente, iria salvar o maior número de pessoas, por mais tenso que isso seja. Sim, desviaria, e assim por diante. Perfeito. Esse contexto, essa situação, não tem pegadinha. Não tem pegadinha, ou seja, não tem uma outra alternativa, uma alternativa que pudesse salvar os 6, no caso, ou parar o trem nesse caso. Então, de fato, é uma situação muito difícil, isso é um grande dilema moral.
e que só tem essas duas alternativas. Ou você puxa a alavanca e salva as 5, ou você deixa o trem seguir o seu percurso, matando as 5. Bom, agora eu vou mudar a questão, eu vou alterar essa questão. Para aqueles que responderam sim, eu puxo a alavanca, a questão agora é para vocês. Imaginem agora a mesma situação, porém, ao invés de puxar a alavanca, você só conseguiria parar o trem empurrando uma pessoa que está à beira da linha com uma mochila muito pesada. Se você empurrar essa pessoa na linha, ela vai conseguir parar o trem. Você empurraria? Sim ou não? Estou aguardando as respostas ainda, pessoal. Podem mandar pra gente aqui no chat, tá? Estou esperando para poder passar para vocês. Uma palestra sobre inteligência emocional, a gente já começa gerando angústias. Começaram as respostas. Ó, não empurraria, não de forma alguma, também não. Tem muitos nãos chegando aqui a todo momento. Nenhum momento teve um sim aqui ainda. Não, acho que não. Uma pessoa falou sim, empurraria, não iria conseguir. Aí uma pessoa falou assim, pois eu salvaria todos no trem. Uma pessoa respondeu dessa forma. Certo. Então, estamos equilibrados. Certo. Okay. Não, a maioria não, por enquanto. Ok. Bom, mas o que a gente pode perceber é que, comparada à primeira questão, em que muitas pessoas responderam que sim, que puxaria a alavanca, certamente essas pessoas responderam não agora, que não empurraria a pessoa. Bom, não há uma questão, não há uma resposta correta, uma decisão correta para essa questão, porque realmente é um dilema que te coloca responsável numa decisão que é muito séria, afinal de contas você está decidindo sobre a vida do outro. O que esse experimento nos conta sobre inteligência emocional? Nos conta que todas as decisões que a gente toma, todas as ações, em primeira instância, têm a ver com emoções. Ao contrário do que algumas pessoas acreditam, que existem pessoas mais racionais e outras mais emocionais. Na verdade, todos nós somos, em primeiro momento, seres emocionais. Porém, algumas pessoas tomam decisões, na verdade, justificativas racionais para conseguir bancar a emoção naquele contexto. Melhor viver com a emoção produzida por aquela experiência. Essa experiência nos conta que a gente usa de justificativas racionais para amenizar os impactos emocionais das adversidades que a gente vive. De fato, não há uma resposta mais adequada, não há uma decisão mais certeira. O que há é uma capacidade para bancar as decisões que se toma e as experiências ali vividas com base numa consciência sobre qual é o melhor caminho, na verdade, aquele que gera menos prejuízo naquele momento. Contudo, sempre em algumas situações, também não há o menor prejuízo. E assim a gente vai precisar passar por aquela adversidade, tolerando os impactos daquela adversidade, que são as dores, as tristezas, as frustrações, né? Os medos, inclusive. Perfeito? Então, inteligência emocional tem a ver também com tolerância àquilo que se vive. Mas antes, inclusive, até para a gente entender melhor o que é inteligência emocional, a gente precisa compreender mais profundamente o que é uma emoção. O que é uma emoção, portanto?
A maioria das pessoas, quando a gente pergunta o que é uma emoção, por exemplo, até no contexto clínico, né, como eu sou terapeuta, as pessoas trazem as suas emoções, eu pergunto, tá, mas o que é então uma emoção? O que é isso que você está sentindo? E normalmente as pessoas dizem que emoção é aquilo que se sente. Ok, se eu pegar um martelo ortopédico e bater no seu joelho, você vai sentir, você vai ter um reflexo. Isso é uma emoção, portanto? Não. Não é só isso, né? Emoção não é só isso. Emoção não é só aquilo que a gente sente. Vamos imaginar agora uma outra situação. Você imagina que você está voltando para sua casa já tarde da noite e você se depara com um grupo de pessoas suspeitas que começam a andar mais rápido quando te avista e você está sozinha e enfim, logo quando você se depara com essa situação de risco, sem que você perceba, o seu corpo começa uma série, né, de ações em defesa. Ação para defesa. Isso é uma questão de segundos. A sua pupila dilata, corre mais sangue. Na verdade, assim, você fica pálido porque o seu corpo entende que precisa tirar sangue de partes menos necessárias naquele momento para poder fluir nos seus músculos, se precisar correr, é isso que vai acontecer. Você, neste momento, né, começa a se sentir um desconforto gastrointestinal, porque o que tiver ali, né, pelo medo, você vai soltar. Enfim, isso representa um conjunto de alterações fisiológicas diante de uma situação que representa um risco e é o que nós entendemos como emoções. Então, emoção é aquilo que acontece no seu corpo sem que você perceba em tudo que você vive. Assim, você pode ter alterações que são mais positivas, né, produzindo sensações mais agradáveis, ou você pode ter todas essas alterações fisiológicas produzindo sensações desagradáveis. Então, emoção parte dessa mecânica fisiológica no primeiro momento. Entendendo, portanto, que isso é uma emoção, que isso é um mecanismo das emoções. Para a gente compreender o que é uma inteligência emocional, a gente começa pelo primeiro pilar da inteligência emocional, que é a autoconsciência. Como eu estou me sentindo neste momento? Quando eu tenho uma experiência, o que essa experiência produz em mim? Autoconsciência é você perceber o seu corpo atuando naquela experiência. É essa autoconsciência que te permite ter um maior controle sobre os efeitos dessas emoções, que é toda essa mecânica fisiológica que eu trouxe aqui para vocês, ter um maior controle sobre essa mecânica na ação. É a autoconsciência que te permite não reproduzir essas emoções de modo automático. Porque, entendam, né, compreendam aqui, ok você responder de uma maneira reativa a uma situação de risco que é concreta. Então, você reage, você pode correr, você pode agredir, ou você paralisa, porque também é uma reação, você paralisa de medo, você fica impotente, mas é uma situação de risco real, concreto. Agora, quantas vezes a gente reage dessa maneira, ou de maneira hostil, agressiva ou impotente, reativa, insegura, em situações de risco que não são situações reais, né? Na verdade, não são situações reais de risco, mas porque a gente faz uma leitura que é uma situação real de risco. Então, veja, isso é inteligência emocional. É quando você consegue perceber a forma como você reage, a forma como você está reagindo àquele contexto. E percebendo, que é o primeiro pilar da inteligência emocional, percebendo você tem condições de alterar o seu comportamento. Afinal de contas, você pensa,
Então, primeiro você faz uma análise, uma leitura daquilo que você está vivendo. Dessa leitura, dessa interpretação, você vai produzir essas emoções, que é todo esse mecanismo fisiológico aqui. E desse mecanismo fisiológico, você tem, consequentemente, o comportamento, né? A manifestação do comportamento, que pode ser um comportamento inadequado para aquele contexto, né? Sendo agressivo, sendo reativo, né? Sendo passivo, um comportamento inadequado. O primeiro exercício desse pilar da autoconsciência é você conseguir fazer uma leitura daquilo que você está vivendo. Quais são as suas crenças com relação àquilo que você vive? Ou seja, é uma crença, você tem alimentado crenças racionais, de fato você está pensando aquela situação com base em dados e fatos, com base em evidências, com base em boas análises, ou você está criando, na verdade, suposições com base no seu repertório, no recorte de vida, experiências passadas que você teve, experiências inclusive traumáticas que direcionam a sua visão sobre um contexto. Então, por ter já vivido, você supõe que é a mesma coisa ou que vai acontecer a mesma coisa. Conseguir fazer uma leitura mais limpa sobre aquilo que você está vivendo auxilia você ter uma melhor reação fisiológica àquela situação, porque aí você já não ativa os seus mecanismos de defesa. Afinal de contas, não é uma situação que te impõe risco. Compreendem isso? Não é uma situação que te impõe risco. Mas é da natureza humana fazer suposições. Toda vez que a gente vive um contexto, tem uma experiência, está numa relação interpessoal, a gente julga. A gente olha o comportamento, atribui significado àquele comportamento. A gente atribui ao comportamento do outro, a gente atribui significado àquilo que a gente está vivendo. E nem sempre esses significados são realmente pautados em dados e fatos, mas sim em crenças irracionais, achismos, generalizações, suposições com base no que se viveu. Então, essa autoconsciência que tem como característica uma boa leitura sobre aquilo que você está vivendo é fundamental para que você tenha controle, né, maior administração emocional. A gente não consegue, na verdade, mudar as nossas emoções. Essa ideia que inteligência emocional tem a ver com bloquear a emoção, controlar a emoção, de fato, não é isso. Mas você consegue administrar melhor os seus comportamentos com base na identificação daquilo que produz emoções de reação, né? Emoções de agressividade, enfim, de impotência. Então, é o comportamento que você consegue administrar. Inteligência emocional, né, é você ter melhores comportamentos, melhores atitudes diante daquilo que você vive. Fazer uma boa leitura daquilo que você está vivendo, administrar, inclusive, expectativas irreais. Essa também é uma característica da autoconsciência que é extremamente importante. O que você espera de você, do outro e da vida é algo realmente alcançável? Porque vamos partir do princípio que tem muitas coisas que a gente não controla. Aliás, né, eu parto de um princípio ainda maior, que nada a gente controla. Porque a vida ela é incerta, a vida ela é ambígua, ela é complexa. A gente consegue administrar as coisas, mas somente até um determinado ponto. Então, você não controla o outro, você não controla a vida, você não consegue controlar até mesmo a si, né? Porque tem muitos aspectos ainda desconhecidos em nós, inconscientes, portanto, a gente não consegue ter esse domínio. Então, quais são as expectativas que você tem alimentado nas suas relações e por essas expectativas, você tem reagido de forma emocionalmente não inteligente nas relações? Por exemplo, quando você espera que uma pessoa tenha uma determinada postura com você, quando você espera que essa pessoa seja justa, que essa pessoa seja honesta, que essa pessoa te compreenda, que seja uma pessoa legal, isso que você espera é um desejo ou é uma exigência? Uma expectativa, quando ela é
irreal, irracional, é quando o desejo se torna uma grande exigência. Essa pessoa tem que ser assim, me responder dessa forma, ou até mesmo eu tenho que, a vida tem que. Dessa maneira você cria uma dependência de condições que você não controla. E, obviamente, não acontecendo conforme o seu desejo, você vai reagir emocionalmente de maneira mais afetada, com uma frustração enorme. Muito importante que você preste atenção nas expectativas que você tem alimentado, que é uma característica da inteligência emocional. A pessoa emocionalmente inteligente tem expectativas reais. Eu gostaria que fosse, porém, se não acontecer, tudo bem. Tudo bem, porque isso não precisa se tornar um drama, não é o fim do mundo, ninguém morre com isso, não é uma catástrofe, é um inconveniente que eu vou precisar lidar. E para lidar, eu preciso ter tolerância. Tolerância e atitudes, proatividade na busca da solução, entendendo que eu tenho um terço de responsabilidade nesse processo. Então, eu posso produzir uma relação, uma experiência mais favorável, mais saudável, a partir da minha decisão também. O que a pessoa emocionalmente afetada sente muita dificuldade, inclusive, porque ela vai para a posição de vítima. Ela assume o papel de lesado nesse contexto. Afinal de contas, ela criou uma dependência. Tinha que ser dessa forma. Não sendo, eu fui prejudicado. É muito comum esse comportamento em pessoas emocionalmente não inteligentes. Porque elas estão reagindo de forma afetada a algo, né, que não aconteceu conforme gostaria, porque ela está fazendo uma leitura inadequada dessa situação. Então, novamente, volta a questão da leitura. A maneira como você enxerga as coisas mobiliza internamente, te mobiliza internamente. E essa mobilização interna que vai afetar os seus comportamentos e vai gerar aquilo, muito mais daquilo que você vive. Você vai ter mais prejuízos e mais dificuldades nessa relação. A pessoa emocionalmente inteligente, ela consegue ser mais bem-sucedida nas suas relações porque ela tem um comportamento mais produtivo, proativo, digamos que até otimista, porque ela assume a parcela dela de responsabilidade por criar esse ambiente, essa relação que é mais favorável. E aí a gente já parte, inclusive, para o segundo pilar da inteligência emocional, que é o saber gerenciar as emoções. Então, no primeiro momento, a autoconsciência, como eu funciono, que leitura eu estou fazendo das coisas, quais são as expectativas que eu lanço sobre as coisas, que mobiliza as minhas emoções. E agora, no segundo momento, eu preciso, então, gerenciar as minhas emoções, uma vez que eu já entendo a minha maneira de funcionar. Se eu já percebo que eu tendo a ficar irritado, frustrado, afetado em determinadas situações, eu já sei quais são os comportamentos na sequência, os comportamentos que eu tenho na sequência, a partir dessas emoções, agora com mais consciência de mim, eu posso administrar melhor esses comportamentos. Então, gerenciar as emoções é você conseguir ter comportamentos saudáveis a partir daquilo que você sente. Muita coisa você não vai controlar do que você sente, obviamente, você sente, isso é fisiológico, né? Isso é pulsional, mas o comportamento você consegue. É uma questão de autoconsciência. Se eu sei que uma situação me irrita, eu posso desenvolver um mecanismo para diminuir essa irritação. E isso tem a ver, gerenciar emoções tem a ver com consciência plena, atenção plena. Alguns exercícios, isso a ciência já consegue, já há muito tempo consegue comprovar, alguns exercícios de atenção concentrada, a própria meditação, né, esse estado mindfulness, em que você percebe o aqui e agora, já sabe qual é a tendência, o seu padrão comportamental e sabendo disso você muda o seu contexto. Então, se eu já sei que eu vou ter uma resposta explosiva, eu paro e saio da situação. Eu já sei que eu vou ter uma resposta
reativa, eu fico paralisada, eu fico com medo, eu insisto em ter um comportamento diferente. Eu insisto, por exemplo, em me desafiar apesar do medo. Então, é não ficar à mercê daquilo que está sentindo, porque naturalmente você vai ter esse comportamento improdutivo, reativo na sequência, você muda a sua mecânica, escolhendo ter outros comportamentos. É claro que, no primeiro momento, isso parece realmente muito mecânico, muito condicionado, mas precisa ser, de fato. Precisa, porque isso tem a ver com autocontrole, é gerenciar suas emoções e os seus comportamentos. Descubra uma forma para que você possa mudar aquela dinâmica que você costuma ter. Um exemplo de inteligência emocional ligada à vida pessoal. Uma pessoa que não tem inteligência emocional suficiente para mudar um padrão de vida, para ter uma vida mais saudável, por exemplo. Ela chega em casa todas as noites, depois de um dia estafante de trabalho, de estudo, e ela já tem um padrão comportamental. Então, ela chega, ela senta no sofá, e aí bate o cansaço de fato, a fome, ela pega o celular, faz um pedido rápido, e geralmente é algo bem calórico, porque a pessoa está precisando ali de energia e produzir sensações positivas, né, que alguns alimentos trazem pra gente, né, porque produz mais dopamina, mais serotonina, então são alimentos mais calóricos, né. E aí ela já pega o celular e faz esse pedido, pronto, ela tem um padrão. Ela já vive há meses, né, até anos dessa maneira, e ela percebe que isso tem um impacto enorme na sua saúde, na sua qualidade de vida. A inteligência emocional, então, que parte dessa consciência e do gerenciar as emoções, o que ela vai proporcionar em termos de mudança para essa pessoa? Ela já sabe que o padrão é esse, então já tem consciência. Eu chego em casa cansada, eu sento no sofá, eu pego o celular, faço um pedido e é algo calórico. E assim eu estou afetando a minha saúde. Então eu já tenho essa consciência. Tendo essa consciência, então agora ela vai gerenciar suas emoções. Então eu chego em casa, ao invés de sentar no sofá, que é o primeiro desejo, que é o que a emoção está pedindo naquele primeiro momento, ao invés de sentar no sofá, eu vou tomar um banho. Mudei o padrão, mudei a dinâmica. Então eu vou tomar um banho. E depois que eu tomar um banho, mesmo sem querer, mesmo que a vontade seja pedir, né, aquela comida mais calórica, eu vou para a cozinha e vou preparar algo. Então percebe, agora é a parte mecânica do processo. Eu vou preparar algo, e isso tem a ver com tolerância. Tolerância à frustração. Uma pessoa emocionalmente inteligente, ele é mais tolerante à frustração. Significa que ele se frustra menos? Não. Significa que ele consegue passar pela frustração com mais paciência. Compreendem? Ele aceita viver aquele período de desconforto porque ele entende que é aquela mudança comportamental que vai levá-lo a uma satisfação maior no futuro. Então, a pessoa emocionalmente inteligente é aquele que consegue adiar a gratificação imediata, porque nem tudo que te gratifica imediatamente é saudável para você. Nem tudo que te gratifica imediatamente vai te levar a algum sucesso. Até porque muitas coisas que são importantes não são fáceis, não são gostosas e não são rápidas. A pessoa emocionalmente inteligente sabe disso. E ela consegue viver ali experiências que levam ao maior sucesso no futuro com mais tolerância. Ou seja, aí eu trago aqui uma questão que parece um tanto controversa, né? Controversa. Mas a pessoa emocionalmente inteligente, ela sabe sofrer. Olha que curioso. Porque o sofrimento faz parte da vida, o desconforto faz parte da vida. Essas reações mecânicas, fisiológicas, diante de riscos, né, de frustrações, de adversidades, de desafios, é isso mesmo, faz parte da vida, faz parte da sua mecânica e faz parte da complexidade da vida. Quando a pessoa não aceita o desconforto, não aceita o sofrimento, a frustração, ela vai criar todos os mecanismos possíveis de defesa
para evitar aquela situação. Assim, ela não resolve os seus conflitos, ela não enfrenta suas adversidades, ela não encara desafios, ela não contribui para a construção, para a manutenção de relações mais saudáveis, porque ela está sempre num estado defensivo, em virtude de um olhar limitado com relação à situação e também motivado por um desejo do conforto. Então, isso daqui eu não posso viver, isso aqui é desconfortável para mim, eu preciso fugir ou eu preciso atacar, porque isso é desconfortável. Encarar o que é desconfortável, encarar a dor, encarar a tristeza, encarar a dificuldade, é uma característica das pessoas emocionalmente inteligentes. Por quê? Porque elas entendem que isso faz parte da natureza da vida. Então, a gente precisa primeiro aprender a sofrer. Gerenciar as emoções tem a ver com aprender a sofrer. Aprender, passar por uma situação entendendo quais são os ganhos que se tem nessa situação, porque, afinal de contas, se você está enfrentando um desafio, você está desenvolvendo habilidades nesse processo. Se você está tendo uma conversa difícil com alguém, resolvendo um conflito numa relação, você está tendo ganhos nesse processo. Você pode ter uma convivência mais saudável, você pode resolver ali um impasse, você pode, inclusive, até decidir não ter mais essa relação, isso já é uma grande libertação para você. Você tira aquele nó, aquela questão que te incomoda. Então, nesse processo, você tem muitos ganhos, um enfrentamento do desconforto, da dor, da adversidade, do desafio, embora no primeiro momento ali te traz, né, todo esse desconforto, um conjunto, né, de emoções ditas mais difíceis de se encarar, mas ao mesmo tempo você tem ganhos enormes nesse processo, que é o aprendizado, o fortalecimento, o desenvolvimento de habilidades. Por isso que pessoas emocionalmente mais inteligentes, né, elas têm uma tendência a evoluir mais rápido, a crescer mais rápido, a ter mais oportunidades, porque elas não perdem tempo. Elas encaram que alguma coisa elas precisam fazer com aquilo, resolvem e seguem, né, o processo. Isso é gerenciar emoções. É não ficar à mercê daquilo que te incomoda, mas encarar aquilo que te incomoda de forma proativa, atuando dentro do seu 1/3. Então, 1/3 é a parcela de responsabilidade que você tem sobre todas as coisas. A pessoa, o outro, é o segundo 1/3, porque ela também tem uma parcela de responsabilidade sobre as coisas que ela vive e produz. E tem 1/3 da vida, que é a contribuição da vida, né, em toda a sua complexidade, em toda a sua ambiguidade e vulnerabilidade. Mas veja, o 1/3 da vida, o 1/3 do outro, você não controla. Mas o seu 1/3 você administra, tendo reações mais positivas, proativas, construtivas diante daquilo que te incomoda e não reagindo como se você estivesse de fato numa situação de risco. Muitas vezes a gente cria o risco, a gente imagina o risco, a gente fantasia o risco. Por isso a importância de uma leitura muito clara, muito racional sobre aquilo que você está vivendo. Autoconsciência, gerenciamento das emoções. Terceiro pilar importante, motivação. Motivação, motivo para agir. Por que eu me implico ser proativo neste contexto? Por qual motivo eu estou investindo para a melhoria deste contexto? Esse contexto pode ser qualquer contexto, pode ser o seu contexto de vida, como esse exemplo que eu trouxe aqui, desse padrão comportamental que te leva a uma vida menos saudável, né? A problemas de saúde, por exemplo. Então, pode ser esse contexto, pode ser um contexto de relacionamento interpessoal, pode ser um contexto específico do seu trabalho, um trabalho em equipe, um contexto familiar, enfim. Por qual motivo você deveria investir para a melhoria desse contexto? Então, o motivo para agir. Quais ganhos você reconhece num investimento positivo neste contexto? Não há relações mais saudáveis, né, seja com você, com a sua própria vida, com os outros, dentro e fora do trabalho, se não houver uma motivação muito forte. Porque vejam só, o processo ele é desafiador.
Porque todo esse processo da inteligência emocional te faz encarar desconfortos. Uma pessoa emocionalmente inteligente não é uma pessoa mais feliz, né? Ela é uma pessoa mais bem-sucedida. Naturalmente, ela vai ter experiências mais felizes. Mas a inteligência emocional não está relacionada a uma felicidade constante. É do contrário, inclusive. A pessoa emocionalmente inteligente, ela consegue encarar situações desconfortáveis para resolver essas situações e assim ter maior satisfação lá no futuro. Então, por qual motivo você investiria nesse contexto para que você possa encarar o processo? Se você não tiver uma motivação muito forte, que é esse sentido de ganho, por que eu vou ter essa conversa difícil com essa pessoa? Por que eu vou continuar me relacionando com essa pessoa aqui, né, no time? Por que eu vou dar o meu melhor nesse processo? Por que eu vou continuar, insistir com essa minha disciplina, sendo que está tão difícil dizer não para um monte de coisas que são gratificantes? Uma disciplina, por exemplo, de levantar cedo, ir numa academia, de estudar, né, de ter uma maior frequência, um maior foco no estudo. Por que isso? Sendo que isso me dá tanto trabalho? Porque eu tenho um sentido de ganho. E é esse sentido de ganho que te faz tolerar o processo, porque o processo vai precisar realmente de tolerância. Você vai precisar de um porquê muito profundo para dar conta de todo esse esforço. Muitas pessoas desistem das suas metas, param na metade ali do seu plano de ação, porque elas não dão conta do desconforto. Que é essa autossuperação, a tolerância à frustração. Não dão conta do desconforto, certamente porque o sentido de ganho, a motivação, o propósito não está tão claro assim. Então, reconheça os ganhos que você tem, que justifica a sua mudança, o seu 1/3 investido para influenciar o 1/3 do outro e também influenciar, de certa forma, o 1/3 da vida, porque você pode contribuir, né, para uma vida, a construção de uma vida mais satisfatória, tomando decisões melhores, né, rumos melhores, para não ficar à mercê daquilo que é imprevisível, né, da vida, não ficar tão inseguro, né, fragilizado, vulnerável diante das complexidades, enfim, ambiguidades da vida. As pessoas desistem porque elas não têm esse sentido de ganho. Então, motivação, o terceiro pilar importante da inteligência emocional. Você age para quê? Você trabalha para quê? Você estuda para quê? Você vive para quê? Porque não pense que ser emocionalmente inteligente é simplesmente negar e desistir de tudo aquilo que fica mais complicado. Eu sou uma pessoa emocionalmente inteligente, então afasto de mim todas as pessoas tóxicas. É muito importante que, de fato, você se afaste de algumas pessoas em situações tóxicas, mas saiba que de tudo você não vai conseguir, não num primeiro momento. Porque isso é fuga. Algumas coisas você vai precisar encarar, inclusive até para saber qual é o seu nível de influência sobre aquele contexto. O quanto você consegue modificar, afetar positivamente aquele contexto. Você pode contribuir para o desenvolvimento do outro, para a maturidade do outro, para a construção de uma vida mais satisfatória. Dessa maneira, você está sendo ativo no processo e não reativo no processo, passivo, impotente, vulnerável no processo. Então, a pessoa emocionalmente inteligente é aquela que encara o processo. Por quê? Tem um motivo muito forte para tal. E agora, com relação às relações interpessoais, né, a grande forma de você fortalecer o seu motivo, que é o que te leva a investir nessa relação, é através de um exercício de empatia. E empatia, palavra muito falada hoje, mas de uma prática realmente muito difícil. As pessoas não têm muita clareza do que é empatia, assim como a maioria também não tem clareza do que é inteligência emocional, né?
Empatia não é sentir como o outro sente, muito menos se colocar no lugar do outro, porque isso é impossível. Impossível. Em psicologia, a gente estuda muito as relações humanas, né? E quais são os obstáculos que nos impedem realmente de conseguir enxergar o outro como ele é. E são muitos obstáculos. Tem a própria questão da subjetividade, esse já é um grande obstáculo. Cada um tem uma leitura de mundo, a sua singularidade. Então, o que é ser empático, portanto, já que não é se colocar no lugar do outro e nem sentir como o outro? Ser empático é você conseguir legitimar o outro. Então, eu não sei como o outro se sente, nem porque ele age assim, mas eu respeito e reconheço como algo, né, real e valoroso para ele, independente do porquê ou dos seus impactos. Porque eu não vou acessar esse porquê. A gente não consegue acessar motivações do outro, a gente não consegue saber das motivações, das intenções e nem do seu universo interno. A única coisa que a gente sabe, de fato, é aquilo que a gente vê. A gente vê comportamento manifesto. É o que a pessoa expressa através do seu comportamento. E o que a gente faz através daquilo que a gente vê? Isso eu já trouxe lá na autoconsciência. A gente faz uma leitura desse comportamento. Então, a gente lança um pensamento sobre aquilo que a gente vê e, geralmente, esse pensamento, ele é rico de julgamentos fruto da sua história de vida, do seu repertório, das suas crenças, dos seus valores, e a partir desse julgamento que a gente faz do comportamento do outro, a gente se relaciona com o outro. Compreendem esse processo? Se você não exercitar a empatia, que é o reconhecimento de que o outro se comporta assim, porque ele tem motivações e intenções que você não sabe, portanto, não cabe a você dizer o porquê, já que você não sabe a origem, né, o que está ali na base, você olha o comportamento, abre a sua consciência para uma série de possibilidades. Então, ele pode se comportar por isso, pode se comportar por esse outro motivo, pode ser tal coisa. E através dessas possibilidades, obviamente que você se torna uma pessoa mais flexível. Afinal de contas, você não está engessado no modo de pensar as coisas, porque a gente age conforme aquilo que a gente pensa. Se você faz uma leitura X de uma situação, esse comportamento, essa leitura vai produzir um comportamento equivalente. Por exemplo, você marcou com o seu namorado, com a sua namorada, e chegou atrasado. Não é a primeira vez que chega atrasado a um compromisso, e você vai naturalmente fazer uma interpretação desse comportamento. O atraso é o comportamento. Então, você vai fazer uma leitura, uma interpretação desse comportamento. Chegou atrasado porque não me considera, chegou atrasado porque nunca tem respeito por mim, porque a relação não é importante. Eu estou falando aqui de uma leitura, obviamente, afetada, de uma leitura, de um julgamento, né, desse comportamento. Você poderia fazer uma leitura mais positiva, inclusive, que essa é a proposta, né, de ampliação da sua consciência. Será que essa pessoa não chegou atrasada porque teve trânsito? Porque ela tem uma dificuldade de gerenciar o seu tempo? Então, estamos falando aqui de uma falta de habilidade, ou seja, não tem a ver com desrespeito, com uma intenção de desrespeito, não tem a ver com uma falta de amor e de cuidado, mas sim com uma dificuldade que ela tem para se organizar. Quando você amplia a sua consciência para considerar essas possibilidades, a sua reação já passa a ser mais emocionalmente inteligente. Porque você vai ter uma reação mais compreensiva, e sendo compreensivo, você vai perguntar, você pode propor algumas soluções, fazer acordos. Do contrário, qual é a tendência? A tendência é entrar no conflito, porque você começa a brigar, se queixar, se vitimizar, porque afinal de contas, se tem alguém fazendo algo que não foi legal, naturalmente tem a pessoa afetada por isso que o outro fez. Então, diante de um algoz, sempre tem uma vítima.
E é isso que pessoas emocionalmente não inteligentes fazem. É esse lugar que elas ocupam sempre da vítima, porque tem sempre um algoz. Então, compreende que a empatia é muito importante para a inteligência emocional, por isso ela é um pilar da inteligência emocional, porque através dessa leitura do outro, dessa consciência mais ampla, que a gente considera diversas possibilidades e não age de forma reativa, impulsiva, no julgamento, na crítica, gerando conflitos. Vamos partir do princípio, esse é um princípio da empatia, de que todas as pessoas, elas estão querendo felicidade. Todos nós. O nosso desejo, desde o nosso nascimento, ainda sem muita consciência, é ser feliz, porque felicidade, já num primeiro momento, tem a ver com sobrevivência. Se eu estou confortável, seguro, amparado, isso me gera emoções positivas, então são sensações, essas sensações fisiológicas, né, do corpo. Então eu estou feliz. Todo mundo, né, em primeira instância, busca a felicidade. Agora, o modo como as pessoas vão gerar felicidade, conforto, bem-estar, é que muitas vezes não é o melhor modo. Percebem? Porque esse modo, que é o comportamento, como ela operacionaliza, tem a ver com nível de maturidade emocional, tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com inteligência emocional, né, sobre isso tudo que nós estamos conversando aqui, autoconsciência, gerenciamento das emoções, a empatia, o entendimento do outro. Então a pessoa vai agir com base no que ela tem. Se você partir, portanto, desse princípio, que está todo mundo tentando ser feliz, é a forma que muitas vezes não é adequada, não é madura, você para de julgar. Porque, afinal de contas, esse é um processo seu também, inclusive. Porque você também é assim. Você também está tentando ser feliz e, por tentar ser feliz, você vai se comportar e nem sempre vai ser o melhor comportamento. Pode ser reativo, dependendo do seu nível de maturidade emocional, né, de inteligência emocional. Outro princípio importante da empatia: todas as intenções são positivas. Todas as intenções são positivas. Um pouco difícil compreender e aceitar isso? Sim, um pouco difícil realmente. Como assim, Simone? Eu posso considerar que um psicopata, por exemplo, ele tem intenções positivas? Claramente. Para ele, não é? Para ele, porque ele não age com o intuito de gerar prejuízos para si mesmo. Então, as intenções são positivas. Mas o que lhe falta, de fato, é empatia, que é esse olhar para o outro, legitimar a dor do outro, aí considerar que aquilo gera um prejuízo para o outro, mas as intenções são positivas. Então, esses dois princípios da empatia, todo mundo tentando ser feliz e intenções positivas. Você, portanto, mais empático, você deixa de ser a pessoa que aponta e julga para ser a pessoa que compreende e colabora, que são comportamentos da inteligência emocional. Se tem algo aqui afetando a saúde, a produtividade da nossa relação, num contexto profissional acima de tudo, se tem algo dificultando essa relação, qual é o meu terço nesse processo? Sendo emocionalmente inteligente, o meu terço é investir nesse relacionamento, deixar o que eu penso sobre o comportamento de lado, afinal de contas é a minha leitura, é o meu julgamento, pode não ser isso que eu penso, então eu deixo de lado e eu faço acordos com essa pessoa, eu dou feedbacks para essa pessoa, eu entendo qual é também a necessidade dessa pessoa, porque afinal de contas essa pessoa também se comporta assim em virtude de uma leitura que ela faz de você e do ambiente. Porque nas relações, nós afetamos e somos afetados o tempo inteiro. E nem sempre nós afetamos e somos afetados da melhor maneira. Por isso as pessoas estão constantemente em relações, né, de reatividade. Alguém precisa quebrar esse processo.
percebe? E a pessoa emocionalmente inteligente é aquela que vai quebrar esse processo, que vai dar o primeiro passo. Porque ela não está na posição de vítima, né, daquele que foi prejudicado, e sim conseguindo fazer uma leitura, sendo empático com o outro. E dessa maneira a gente parte, portanto, para o quarto pilar, o quinto pilar, na verdade, da inteligência emocional, que é o conhecer, o quarto, né, que é conhecer o outro. Então, eu sendo empático, eu estou sabendo mais do outro, agora entendo melhor o comportamento do outro e eu me aproximo para saber da realidade do outro, para melhor me adequar ao perfil do outro. E assim eu gerencio, a gente fecha, né, esses pilares com o gerenciamento das relações. Então, relações mais bem direcionadas, porque agora eu tenho mais escuta, eu tenho mais disposição, né? Eu tenho mais atuação nesse processo. Eu contribuo para a construção das relações que eu desejo. Faça uma análise agora você, né? Para a gente fechar, a gente tem 5 minutos para fechar. Faça então uma análise para você, né, nesse momento, sobre o seu processo, sobre a sua condição de inteligência emocional, passando por esses pilares. O quanto você se percebe, como você reage emocionalmente diante das situações, né, o quanto você consegue, portanto, se percebendo, se gerencia, que é o controle dos comportamentos naturais, aquilo que você está sentindo. Então, você muda a dinâmica, a sua dinâmica comportamental. Por quais motivos você, então, investe nessa mudança nas relações, mudança no seu estilo de vida? Quais são suas motivações? O quanto você é empático com o outro para entender também a realidade do outro, contribuindo assim também para a melhoria do outro. E o quanto você consegue gerenciar essas relações positivamente. Faça um autodiagnóstico. Se você tem conseguido mais clareza e proatividade, né, nesses 4 pilares, você é uma pessoa mais emocionalmente inteligente. Mas não pense que a inteligência emocional é um lugar que você chega e fica. Inteligência emocional é um processo para toda a vida, porque, inevitavelmente, você vai se deparar com situações de adversidade inéditas para você. Ou seja, você não tem um histórico, né, uma experiência passada para lidar com aquilo, então aquilo vai te pegar de surpresa e ali você vai ser novamente testado na sua capacidade emocional para se gerenciar o contexto e gerenciar o outro. Então, é um processo para toda a vida. E não pense que a pessoa emocionalmente inteligente é aquela que não sofre, ou aquela pessoa que está sempre lidando muito bem com todas as situações, ou a pessoa boazinha, a pessoa equilibrada. Não. A pessoa emocionalmente inteligente é aquela que se percebe e, inclusive, até também se permite reagir de maneira mais enérgica diante das situações, porque ela está se respeitando. Ela respeita o momento dela e entende que é o limite dela. Mas veja, é um comportamento, é uma decisão com base numa consciência. A não inteligência emocional é, portanto, a inconsciência. É o não se perceber, não perceber o que te afeta, por que te afeta e agir automaticamente diante dos contextos, tendo prejuízos e não sabendo qual é a sua parcela de responsabilidade nesse processo. Assim, a pessoa está sempre vulnerável, impotente e vitimizada. Essa é a mensagem que eu gostaria de trazer aqui para vocês nessa noite. Agradeço muito a atenção de todos e desejo fortemente que vocês se exercitem a cada dia. Afinal de contas é um grande desafio, né? Lidar com as nossas emoções, todo o processo de autoconhecimento e lidar com o outro, mas é possível, né? É um desafio urgente e possível e temos muitos recursos hoje. Busque o seu processo, aquilo que te ajuda, uma terapia, uma meditação, uma melhor qualidade de vida, um grande motivador para você continuar investindo nas coisas que você vive, apesar das dificuldades.
Muito obrigada pela atenção de todos, né? Saúde, sucesso e inteligência emocional, né, que todos nós precisamos. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela companhia de vocês. Obrigada, professora. As perguntas que foram enviadas, eu não abordei durante a palestra para a gente não perder todo o conteúdo, então eu vou enviar no e-mail da professora e depois vocês têm a resposta de tudo que foi abordado por aqui. Boa noite a todos. Muito obrigada pela companhia. Obrigada.